A vitória tem 1000 pais, mas a derrota é sempre órfã. Cerca de um ano atrás, o governo federal da Etiópia lançou operações militares em Tigré contra as autoridades regionais. Foi um conflito devastador que deixou cicatrizes permanentes na sociedade etíope. O governo federal tinha vantagem na fase inicial do conflito, porém, o jogo virou. Nos últimos meses, as forças Tigré e Oromas capturaram cidades estratégicas e agora estão se dirigindo para a capital Addis Ababa. O primeiro-ministro Abiy Ahmed Ali declarou estado de emergência em todo o país, e os moradores da capital estão agora se armando para defender a sua cidade. Forças Tigré e Oromo estão se aproximando, e dizem que Addis Ababa pode cair em semanas, se não em dias. Então, como a guerra da Etiópia em Tigré saiu pela culatra de forma tão dramática? A Etiópia ainda pode ser salva como um estado? Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. Antiga, grande e repleta de potencial. A Etiópia é uma potência de peso no chifre da África. É uma das poucas nações africanas que goza de vantagens geográficas fundamentais. No entanto, ao mesmo tempo, o país está empobrecido, dilacerado pelo conflito e dividido ao longo de linhas religiosas. A chave para compreender a Etiópia é a sua arquitetura étnica e como cada grupo interage com as comunidades vizinhas. Unidade, portanto, é a prioridade número 1 da Etiópia, porque nenhum grupo étnico único pode dominar o cenário político. E isso não foi por falta de tentativas. A Etiópia viu ondas de conflitos de identidade civil, várias facções tentando ditar termos políticos, apenas expulsando uma facção rival com os mesmos objetivos. O poder mudou de lado várias vezes, mais do que se pode contar. Em 1994, houve uma tentativa sincera de resolver as contradições multiétnicas do país. A Constituição ofereceu aos maiores grupos étnicos algum grau de autonomia cultural e econômica. Embora tenha sido um começo promissor, o experimento ficou aquém. A facção Tigré reforçou seu controle sobre o país e negou aos outros grupos o exercício de seus direitos constitucionais. Eventualmente, em 2018, as elites políticas do Tigré foram expulsas do hall do poder pelo ministro Abiy Ahmed, que chegou ao cargo nas costas da etnia Oromos. É isso que nos leva ao conflito atual, em que Abiy busca cancelar a autonomia da região do Tigré e transformar a Etiópia em um estado unitário centralizado, com hegemonia étnica amara sobre o resto do país. Abiy também se voltou contra os Oromos, que o ajudou a chegar ao poder. Sim, a história etíope está cheia de rebeldes virando governantes. Cada facção tem contas a acertar com a outra e a opressão é a norma. Cerca de um ano atrás, Abiy lançou operações militares para subjugar a região do Tigré. Porém, a luta desde então evoluiu para pior. A Eritreia juntou-se à luta, atacando os tigrés em duas frentes simultaneamente, enquanto os Emirados Árabes Unidos montou uma ponte aérea para a Etiópia, fornecendo a Addis Ababa voos de cargas diários. No entanto, apesar de todos os seus aliados e ativos, o governo federal perdeu uma batalha após a outra. Agora, uma coalizão de forças rebeldes está cercando os portões de Addis Ababa e a derrota parece iminente. A contraofensiva Tigré segue uma longa e brutal luta contra tremendas probabilidades. A reviravolta veio quando o alto comando etíope limpou suas fileiras de tigrãs étnicos. Um grande erro. Ao acabar com seus oficiais tigrés, a Força de Defesa Nacional Etíope perdeu suas unidades mais prontas para o combate, enquanto fortaleciam as forças de defesa dos rebeldes do Tigré. É difícil exagerar o papel que os tigrés desempenharam na formação da Etiópia. Por exemplo, enquanto a maioria das pessoas reconhecerá a Etiópia como o único país africano que nunca foi colonizado pelas potências europeias, o líder militar que derrotou os italianos foi um tigré. Ele venceu suas batalhas mais importantes na região do Tigré. Essa tradição marcial, desde então, caracterizou a cultura tigrés. Então, ao limpar suas fileiras de tigrés,
o exército etíope efetivamente entrou em colapso. A segunda reviravolta na guerra foi quando as forças tigré se aliaram a outras forças rebeldes sectárias operando no território etíope, principalmente combatentes étnicos Oromo pertencentes à Frente Oromo de Libertação. Assim como os tigrés, os Oromos estão travando uma insurgência em seu território com o objetivo de exercer sua autodeterminação. Mas a aliança entre os dois é uma acrimônia. Veja, na década de 1990, quando os legisladores tigré governaram o país, eles perseguiam os Oromos étnicos com grande aflição. Então, não havia amor perdido entre os dois. Desde outubro de 2021, a Aliança Tigré e Oromo registrou extraordinárias vitórias militares que mudaram o curso da guerra. Nesse exato momento, as tropas tigré estão sitiando o flanco norte enquanto as unidades Oromo estão atacando o leste. Ambos os grupos fizeram rápidos avanços militares, capturando pontos estratégicos e rodovias que levam à capital federal, Addis Ababa. A recente captura de Dessie, uma cidade que fica a cerca de 250 km ao norte, fez Addis Ababa soar o alarme. Agora, presume-se que a capital cairá em questão de semanas, se não dias. Com uma população de cerca de 5 milhões, Addis Ababa é uma das maiores áreas metropolitanas da África. O combate urbano na cidade poderia ficar realmente violento muito rápido. Pior ainda, o governo federal declarou estado de emergência e pede aos moradores que se armem e defendam sua capital. A situação é desesperadora. Tanto é assim que há uma semana o primeiro-ministro Abiy transferiu o poder executivo para o seu deputado e depois juntou-se ao exército etíope para liderar operações de combate. Essa façanha inspirou dezenas de milhares de voluntários a se juntarem a uma nova milícia federal, onde os recrutas passam por um rápido e básico treinamento militar. No entanto, mesmo na casa das dezenas de milhares, os mal treinados e levemente blindados voluntários não são páreos para as unidades tigré e oromos forjadas pela batalha. Em um cenário tão caótico, governantes, empresas estrangeiras e indivíduos estão empacotando suas coisas e saindo do país. Abiy está lutando para prevenir que as elites tigré dominem o país como fizeram a partir de 91 a 2018. Essa afirmação, no entanto, faz pouco sentido estratégico. Não há espólios de guerra desta vez. Para a liderança tigré, capturar Addis Ababa é um meio de expulsar Abiy do poder e levantar um bloqueio e secar a região do Tigré. Ao fazer isso, as forças tigré provavelmente retornariam ao seu território para lutar contra as forças especiais de Amhara, que ocupam as partes ocidentais do Tigré, e as tropas eritreias que ocupam o território ao norte. Ou seja, mais lutas aguardam após o cerco de Addis Ababa. É uma guerra em grande escala entre Tigré e a Eritreia. Ainda mais perturbador seria os tigrés eventualmente deixassem Addis Ababa, pois a capital se tornaria um alvo fácil para as forças oromos que têm a ambição de ocupar e reinar sobre a capital. Addis Ababa fica inteiramente dentro do território oromo, e sua expansão metropolitana sempre vem às custas dos oromos. Além disso, a facção oromo foi apunhalada pelas costas em 1992 e 2018, quando os governantes federais na época renegaram os acordos negociados. Considerando tudo o que aconteceu no passado, os oromos dificilmente jogarão conforme as regras. Ou seja, eles têm todos os motivos para anexar Addis Ababa na região oromo. Da mesma forma, a ocupação rebelde de Addis Ababa poderia colocar em movimento uma perigosa reação política em cadeia, e isso vem acompanhado por incertezas, instabilidades e mais violência. Uma Etiópia pós-conflito será um país traiçoeiro de se governar. Na melhor das hipóteses, autoridades regionais provavelmente irão aderir à equipe vencedora e fazer demandas semelhantes por maior autonomia em seus respectivos territórios. Isso enfraqueceria permanentemente o governo federal, possivelmente transformando a Etiópia em uma confederação de estados. As complicações legais envolvidas em negociar essa descentralização dramática
é incrivelmente complexa e polarizada. Na pior das hipóteses, as autoridades de transição desencadeariam o artigo 39 da Constituição Etíope, que permite a secessão unilateral. Se isso acontecer, desenrolaria referendos em todo o país e permitiria que cada região decidisse seu destino político. A Etiópia, como conhecemos, deixaria de existir. Considerando todas as coisas, o conflito Tigré dividiu severamente a Etiópia. Vai levar um tempo para que as armas fiquem em silêncio e ainda mais tempo para o Estado recuperar sua base política. A principal tarefa da Etiópia será reconhecer sua diversidade étnica e fazer cumprir uma versão atualizada da Constituição de 1994. O problema, no entanto, como no passado e no presente, é a falta de confiança política. Uma verdade na saga dos conflitos civis na Etiópia é a notável inaptidão de se comprometer com acordos que foram intermediados por meio de negociações. A dissolução do parlamento eritreu em 1961, o desarmamento dos orombos insurgentes em 1992 e a expulsão dos legisladores tigrés em 2018 são apenas alguns exemplos onde o governo federal quebrou suas promessas. Se este problema de compromisso não for resolvido, nunca poderá haver um acordo na Etiópia. Não há confiança para cumprir as promessas e, portanto, cada lado procura primeiro atacar e atacar com força antes que o outro tenha a chance de fazer o mesmo. No entanto, quando os legisladores decidem que não é bom ou que não pode ser feito, o estado das coisas torna-se uma profecia autorrealizadora. Essa narrativa se reproduz incapacitando a vontade de agir e, a partir daquele instante, a atitude precipitada nega qualquer chance de sucesso. Então, mesmo que o primeiro-ministro Abiy perca a guerra, a Etiópia em geral ainda vale muito a pena ser salva. E esse foi o Caspian Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.